falando em jornalismo, a Associação Nacional de Jornais divulgou nesta quarta-feira uma nota manifestando profunda preocupação com a multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, a quem acessar a Rede X por meio de VPN. Segundo a ANJ, a decisão prejudica diretamente os veículos de imprensa que precisam, por força de sua missão, monitorar o que ocorre dentro da plataforma. A entidade ainda afirmou que tem recebido uma série de informes de veículos e jornalistas que deixaram de ter acesso a visões, relatos e pensamentos de diferentes fontes de notícias dentro e fora do Brasil e que são corriqueiramente distribuídos por meio da plataforma. A ANJ também destacou que uma das missões da imprensa é acompanhar o que se passa nas redes e fazer a devida verificação de versões e declarações, confrontando-as com os fatos e dados reais. E continua. A proibição de acesso, portanto, atinge diretamente o dever do jornalismo profissional de restabelecer a verdade dos fatos quando necessário. Por fim, diante das restrições ao livre trabalho da imprensa, a ANJ cobrou que o STF reveja a proibição e a eventual punição por acesso a qualquer rede social ou outra fonte de notícias. Ana, trouxemos aí então a nota da ANJ, Associação Nacional de Jornais. Ainda ontem comentamos, né, Ana, que nós fizemos aí uma cobertura especial do debate presidencial entre Donald Trump e Kamala Harris, como fez falta a Rede X para a gente acompanhar tanto aquele aquecimento, né, o aquecimento das turbinas, quando as pessoas estão ali publicando na Rede X, durante o debate, que já tem comentários, que a gente não conseguiu acompanhar aqui do Brasil, e depois, né, o burburinho pós-debate, aquela temperatura que a gente não conseguiu aqui medir, aferir, porque estamos bloqueados. Então, Paula, o contexto vai muito além da movimentação narcisista, né? Essa coisa do ego do Alexandre de Moraes está muito além, né? O Piotr mencionou os números econômicos com o banimento do X, são 18 bilhões de reais, mas tem esse acesso à informação que a imprensa brasileira não consegue ter. Ontem, durante a nossa transmissão, depois do debate, eu trouxe momentaneamente alguns tweets do Robert Kennedy Jr., né, que endossou Donald Trump, apoia Donald Trump, os comentários que ele fez durante o debate. Inclusive, Paula, um ponto que hoje foi muito mencionado aqui nos Estados Unidos, mas que os brasileiros não tiveram acesso, é que todas as mentiras que a Kamala Harris até agora foram detectadas 19 mentiras e que não foram mostradas pelos âncoras, né? Eles chamaram a atenção para 5 fact-checking em cima de Donald Trump e 19, até o momento de Kamala Harris, eles não checaram. Mas essas 19 mentiras foram checadas, Paula. Onde? No X. Foram checadas em tempo real. As coisas que os dois candidatos estavam falando, tudo foi checado em tempo real. E aí é o que a parte dessa declaração da ANJ fala, né? Restabelecer a verdade dos fatos. Então não tem como a imprensa fazer o seu trabalho na sua totalidade sem o X. O X, a rede X é onde tudo acontece primeiro, mais do que o Instagram, Facebook, até a própria rede do Donald Trump, a Truth Social, ou a Threads, ou qualquer outra rede. Tudo acontece no X primeiro. O X é tão importante no papel da imprensa, Paula, que o próprio presidente americano Joe Biden, quando decidiu abandonar a corrida presidencial, ele divulgou no X primeiro, e apenas no X. Nos outros dias, né, nos dias que começou o burburinho de quem seria o nome, se seria Gavin Newsom, Kamala Harris, o burburinho aconteceu no X, mas apenas 24 horas depois dele ter oficializado a saída dele da corrida à Casa Branca no X, foi que ele colocou a declaração em outros lugares. Ou seja, é gravíssimo isso que está acontecendo. Como eu falei, né, o pacote todo desse movimento antidemocrático e contra o Brasil do Alexandre de Moraes é muito grave, vai muito além
dessas vontades, desses desejos narcisistas dele, de perseguir, né, Elon Musk, ou A, ou B, ou C, ou algum político. Prejudica toda uma nação e vários setores dentro do Brasil. Piotr, vamos lembrar que o X foi bloqueado no Brasil no dia 30 de agosto, hoje é dia 11 de setembro, antes tarde do que ainda mais tarde, mas a Associação então Brasileira de Jornalismo se posicionou aí em relação à suspensão, ao banimento do X no Brasil. Mas ela descobriu agora que isso traz um problema para os jornalistas e aí agiu porque alguém foi lá e provocou, mas isso não é de pleno conhecimento, quase óbvio. Vamos lá, que bom que veio. Melhor que tenha vindo. Mas há muito tempo nós estamos sob censura. Jornalistas com contas bloqueadas nas redes sociais, antes do bloqueio da rede inteira, agora estamos todos censurados. Ué, isso é censura. Qual o nome que se dá a isso? Contas financeiras bloqueadas. O país está vivendo um clima de exceção desde 2019 naquele inquérito. Mas boa parte do país achava que não, isso é passageiro, é contra bolsonaristas, enfim, contra a direita, esses são extremos, eles podem ser combatidos, sabe? E todo mundo achando normal. Eu citei há pouco aqui o tal do mundo econômico. O mundo econômico achava que não, podíamos ter aqui uma simbiose brasileira do modelo chinês, sabe? Um híbrido assim. Você tem capitalismo pujante, as coisas funcionam, e ao mesmo tempo você tem ali restrições à liberdade, mas tá, tudo bem, isso não afeta os negócios. Não, quando você permite que alguém comece a agir acima da lei, ou fora da Constituição, como é a acusação que fazemos há muito tempo, e que, convenhamos, sejamos justos, alguns juristas sérios fizeram isso lá em 2019, mas o assunto foi se perdendo ao longo do tempo, pode deixar para lá, isso não vai acontecer muita coisa. Bom, isso só aumentou. Agora você tem, obviamente, um problema maior para resolver. Se isso tivesse sido combatido lá atrás, teria sido muito mais fácil ou menos difícil. Não, hoje é muito mais complicado. Você vê que você tem que lidar com um projeto de anistia, você tem que lidar com uma CPI do abuso do judiciário, você tem que tentar aprovar o impeachment, a admissão de um processo de investigação dentro do Supremo Tribunal Federal de um ministro do Supremo. No caso, Alexandre de Moraes, ou seja, você tem várias coisas para conseguir aprovar. Antes era só, olha, fala para o Supremo que assim não dá, o Congresso mesmo cedeu. Nós vimos, provavelmente, a maior vergonha de um Congresso Nacional, que é a perda da importância dele, com presidentes que foram muito aquém do que deveriam ser, segundo a própria lei. E a história, a tradição do Congresso Nacional, para quem já teve Ulisses Guimarães à frente da Câmara dos Deputados, bom, você pode imaginar, foi inclusive o presidente da Constituinte. Hoje você tem essas figuras que estão aí, este é o ponto. Mas lá atrás já estava acontecendo, mas aí você fala, não, mas deixa para lá. Aí de repente percebeu-se que, nossa, isso pode bater em todo mundo. Mas estava esperando o quê de diferente? Bom, antes tarde do que mais tarde ainda, como a Paula fez menção, mas vamos lá, só isso também não basta. Vai ter que fazer mais que isso. Quando você torna alguma coisa maior, o que você poderia ter feito ontem e você deixou para hoje, hoje o esforço é maior. É uma questão de lógica. Se me permitem aqui a analogia, a bola de neve contida no pico do morro é uma coisa, na base do morro é outra coisa. Normalmente ela já é uma tragédia, já levou tudo com ela. E aí sabemos o estrago. Apesar da analogia quase frugal, mas enfim, de novo, é preciso mais que isso. Eu cito aqui com frequência, e não vou deixar de citar, onde estão os juristas daquela carta de 2022? Por que não fazem uma nova carta em defesa pela democracia? Agora você tem motivos de sobra, mas então estão todos quietos, omissos, silentes. Raramente você vê alguns, sim, para não ser injusto, alguns fazem, mas individualmente. O movimento coletivo da sociedade, ou daquele grupo de juristas, nada. Agora você tem a FENAGE reclamando, daqui a pouco você vai ter... Mas enfim, o arbítrio já está em voga no país faz tempo.